Esse é o canal Espírita Responde número 112 e hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que é a mediunidade. Vamos entender de uma vez por todas o que é mediunidade e vamos entender essa questão de que todos nós somos médiuns. Um vídeo bem bacana para você. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pela amiga ou amigo da Luz, e ele ou ela diz o seguinte, olha só: Olá, professor. Tenho 54 anos e desde a minha infância sinto que sempre tenho espíritos me observando. Nunca me sinto só. Não gosto dessa sensação e tenho medo. A sensação se intensifica quando estou no escuro. Uma vez na adolescência, e ao fazer minha oração de olhos fechados no escuro, senti uma mão tocar no meu ombro por trás. Desde então, não oro mais de olhos fechados no escuro. Agora, como espírita, essa sensação se intensificou e sinto fortes arrepios no corpo inteiro, mas na maioria das vezes recebo inspirações morais e logo as escrevo. Isso é mediunidade? Da Luz, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Bom, pessoal, esse é um tema que muitas pessoas têm muitas dúvidas. Então, para responder essas duas questões, o que é mediunidade, se todos nós realmente somos médiuns, que tem tudo a ver com essa pergunta aqui hoje do vídeo, porque sim, esse é um sinal de mediunidade que nós acabamos de ler o relato. Eu vou trazer então para vocês dois cortes de uma live incrível que eu fiz aqui no canal Espírita com o médium Anderson Gomes. Veja que incrível as explicações que ele nos deu. Ô Anderson, o canal Espírita, o objetivo é abraçar todos. Então eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Pode parecer muito básico, mas esse é o objetivo do canal, abraçar todo mundo. Queria que você explicasse para o pessoal o que é mediunidade, porque todo mundo ouve essa palavra, mediunidade, o médium, de uma maneira bem clara, assim, para todo mundo entender o que é essa tal mediunidade. Certo. Gente, às vezes eu olho para o lado, que aqui eu estou olhando para a câmera, mas quando eu quero olhar para o Luiz Fernando na tela, eu olho aqui, tá? Então, quando eu olho para o lado, estou olhando para o Luiz Fernando, tá? Antes de explicar a mediunidade, eu quero até fazer um parênteses, né, sobre essa evolução e essas transformações. O que a gente estava comentando, o meu canal, antigamente, as pessoas procuravam e tinha o nome de Aprendendo sobre Mediunidade. Mas com o tempo, como eu falei, foi evoluindo para vários tipos de estudo, né, da paranormalidade, e a mediunidade acabou ficando assim muito circunscrito, porque existem muitas coisas em volta, né? Então não é um canal só sobre mediunidade, eu falo sobre desenvolvimento humano, sobre como você se melhora como pessoa, autoconhecimento, que é importantíssimo para a mediunidade. Então eu acabei, nessa semana, né, como eu comentei com você, mudando o canal, que estava lá aprendendo sobre mediunidade com Anderson Gomes, para só Anderson Gomes, né? Mas dentro, tecnicamente, o conteúdo, o cerne, a alma do canal é o mesmo. É uma questão só das letrinhas que mudaram no título, tá? Mas explicando o que é a mediunidade. Veja, na visão do espiritismo,
nós temos a mediunidade com um leque de certas informações. Mediunidade é você conseguir se comunicar com uma consciência extracorpórea. Kardec começou explicando assim, né? Que existem consciências extracorpóreas, e vamos chamá-las aqui de espíritos, né? Então, na mediunidade, nós conversamos com espíritos que são pessoas, como eu, como você, só que essa pessoa, ela desencarnou no palavreado espírita, né? Desencarnou. No palavreado popular, morreu. Bateu as botas, né? E aí, o médium, a pessoa médium, ela tem essa capacidade de conversar com essas pessoas que estão do outro lado. Esse nome, médium, é muito bom porque inspira o que é. Ele está no caminho do meio. Ele é aquele que conversa com o que está do outro lado e consegue traduzir para outra pessoa que está aqui, que não consegue ver, não consegue conversar, né? Então ele é o mediador. Ele está no meio do caminho ali, né? Ele faz a mediação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Não é uma coisa nova, existe lá, nossa, desde que o mundo é mundo, né? A capacidade mediúnica está descrita em livros antigos, está descrita na Bíblia, em tudo quanto é lugar, em todas as culturas. Então a mediunidade é simplesmente isso. No âmbito de Kardec, se você pegar lá um livro dos médiuns, você vai ver a mediunidade com aspectos diferentes, além do se comunicar com espíritos. Você vai ver a palavra mediunidade associada à clarividência, associada à pré-cognição, ou seja, você ter uma capacidade de ver o futuro. Então, muitas pessoas falam, eu tenho a mediunidade de ver o futuro, né? A mediunidade de clarividência, e associam dessa forma. Na visão da parapsicologia, e também de alguns espíritas, eu tenho livros espíritas que discordam da visão que clarividência, pré-cognição é mediunidade. Eles têm a mesma visão da parapsicologia. Na parapsicologia, mediunidade, ou mediunismo, como alguns chamam, é somente o fenômeno de comunicação com espíritos. Tem um espírito na história e você está angariando informação dele, então isso é mediunidade. Se eu vejo um espírito, converso com ele, é mediunidade. Tá, mas se eu tiver uma visão do futuro, aí chama-se só pré-cognição, né? Aí se eu tiver uma visão da clarividência, né? O que é isso? É mediunidade e clarividência? Não. Na parapsicologia, chama-se somente clarividência. Não é caracterizado como mediunidade, certo? Então, se nós analisarmos bem, a parapsicologia está correta. Por exemplo, na pré-cognição. Até eu estava escrevendo sobre isso, porque vai sair um dia um livrinho falando, né, sobre a mediunidade. Tá lá essas coisas. Recentemente eu estava ajustando essa parte, né? Quando nós falamos de uma pessoa, por exemplo, que vê o futuro, vamos pensar como que ela vê o futuro. Ela tem uma visão na mente dela do que vai acontecer, certo? Muito bem, se ela tem uma visão, então ela tem uma pré-cognição. Então ela não tem uma mediunidade. Também não é chamado de vidência. A pessoa é vidente. Não, vidente no espiritismo é quem vê espíritos. É um médium vidente, porque ele está vendo alguém que está do outro lado. Aí, como eu estava explicando, na parapsicologia, uma pessoa que vê o futuro é uma pessoa com paranormalidade de pré-cognição. A gente chama de uma capacidade psi, né? Tem essa nomenclatura. Mas espera aí, eu conheço uma pessoa que diz que ela vê o futuro, mas tem um espírito que fala para ela. Então, ela não tem pré-cognição. Ela não tem nenhuma capacidade de ver o futuro. Ela é uma médium. E tem um mentor que fala do futuro para ela, que é uma coisa muito rara, né? No espiritismo, mentores que ficam só falando do futuro. No espiritismo não existe esse modelo de mediunidade, né? Que a pessoa fica só prestando serviço de ver o futuro para outras, né? Isso é uma coisa do espiritualismo geral, do universalismo, né? Mas seriam essas diferenças. Médium é a pessoa que tem a capacidade de se comunicar com outro mundo, com espíritos. Kardec disse que todos nós somos médiums. Você pode explicar para a gente se
essa questão de que todas as pessoas são médios, porque as pessoas confundem um pouco ou não entendem, porque nem todos têm essa mediunidade ostensiva, né? Nem todos conseguem manter esse diálogo ou ver os espíritos. Mas Kardec diz que todos são médiums. Em qual sentido que Kardec quis dizer isso, Anderson? Veja, se nós pensarmos o que é a mediunidade, no cerne dela, no ser humano, ela está dentro das nossas capacidades de percepção. Você consegue, com os seus olhos, ver, com o seu ouvido, ouvir, né? Com o seu nariz, você consegue cheirar, você tem os 5 sentidos que a gente aprende na escola. A mediunidade, ela também está no campo dos sentidos, no campo da percepção. Existem pessoas que têm uma capacidade, por exemplo, de paladar muito aguçada. Pessoas que conseguem, né? Pega lá uma taça de vinho, bochecha e diz, nossa, isso aqui é uva dos Alpes, tais, colhida no outono, com notas de flores tais e amadeirados, não sei o que, não sei de onde a pessoa tira tudo isso, né? Mas a pessoa tem essa capacidade. Ou ela já tinha um paladar muito bom e foi especializando, ou ela treinou muito isso, estudou e conseguiu desenvolver, né? A mediunidade da mesma forma. Tem pessoas que chegam num lugar que pode ou não ter espíritos, né? Se tem um espírito lá, ela não sente quase nada, porque ela está muito tão direcionada no plano material, e muitas vezes, Luiz Fernando, aquilo não está no campo da crença dela. Como é que você vai enxergar uma coisa que você não acredita? Você não vai enxergar, você não vai dar atenção. Qualquer mínimo sinal da existência daquilo, você vai traduzir por qualquer outra coisa que está mais confortável. Isso neurologicamente acontece. O cérebro, ele vai, pega a primeira figura do que parece para você e associa aquilo com o que você conhece, né? Então, existem pessoas que, se tem um espírito próximo, ela sente uma espécie de arrepio, uma espécie de toque, sensações de pressão, coisas muito pequenas, né? Às vezes, sabe quando você está parado no lugar e você tem uma sensação que tem alguém atrás de você? Né? Mas não tem, você olha, não tem ninguém, pelo menos fisicamente, no nosso plano, né? Mas tem pessoas que têm essas percepções leves e alguns mais fortes. Então essas percepções estão no campo da mediunidade, você sentir o plano astral que está à tua volta, né? Então nós conseguimos sentir isso. Então tem pessoas que sentem menos e pessoas que sentem muito forte, que aí são os famosos, como você falou, os médiums ostensivos. Ou seja, o que é ostensividade? Está muito à mostra. Ela consegue expressar aquilo muito bem, a pessoa entende o que é. O médium ostensivo é aquele que chega no centro espírita, ele senta, ele dá a comunicação e pronto, não tem problema com isso. Tem médiuns ostensivos que não conhecem a dinâmica dessas comunicações e são tomados por essas comunicações, se permitem a dar essas comunicações de forma descontrolada. E aí traduzem por inúmeras formas, né? É um espírito, pode ser um demônio, um monte de coisa, né? Que dentro da sua cultura e das suas crenças pode ser aquilo. Né? O Anderson, eu perdi a pergunta da moça aqui, eu achei muito interessante. Diga. É possível desenvolver a mediunidade, né? Uma pessoa que não tem essa mediunidade ostensiva, ela de alguma forma desenvolver essa mediunidade e de repente essa mediunidade passar a ser ostensiva? Olha, no campo do espiritismo, Kardec diz que geralmente as pessoas precisam ter esse germe, né, né, essa capacidade orgânica mais forte, um pouco mais aparente, para que seja produtivo o desenvolvimento. Porém, a gente sabe, por experiência própria, por observação, que tem pessoas, às vezes, que não manifestam essa mediunidade em idades diferentes, né? Não é como eu, por exemplo, desde a infância eu sentia a mediunidade. Não entendia direito o que era, mas sentia. Tinha uma relação com um outro plano que eu nem entendia o que era, né? E para mim aquilo sempre foi natural. Agora, tem pessoas que não pensam sobre isso, não estudam, e chega um dia, começam a ler
E a partir do momento que começa a ler e entender, começam a prestar atenção naquilo que sentem. E aí, mas isso que eu sentia era mediunidade. E eu não sabia. Né? E isso é muito variável. Aí tem pessoas que até não sentem, mas depois começando a trabalhar num centro espírita, ou começando a ler, se envolver com espiritualismo, coisa do tipo, começam a ter mais percepções. Né? Então é como eu falo para você, se é uma coisa que não está no seu mundo, que você não acredita, nem considera, nem olha, você não vai enxergar. Se você sai de casa com raiva, se você sai de casa achando que a tua vida é muito ruim, né? Você só vai ver as coisas ruins na rua, aquilo que te traz desconforto. No entanto, pode ter uma outra pessoa na mesma rua que você mora, indo na mesma direção, que vai acordar muito feliz, e indo na mesma direção vai ver um beija-flor, vai ver uma flor muito bonita, vai ver o sol, e vai chegar num outro lugar e vai dizer, nossa, eu estou tão inspirado hoje, vi tantas coisas maravilhosas, mas por que o outro não viu? Porque ele estava em outra sintonia, né? Então, da mesma forma, a mediunidade, às vezes a gente não olha, mas é possível a pessoa desenvolver, assim como na questão da parapsicologia, muitas vezes a pessoa desenvolve certas paranormalidades treinando, como a clarividência, visão remota, telepatia, ela não está acostumada a observar aquilo e nem acredita, né? Existe um ditado de um professor meu que diz assim, toda vez que você tem um fenômeno paranormal, você tem que agradecer. Agradeça, mesmo que pareça esquisito, tipo um copo voando na tua cozinha e batendo na parede, agradeça. Por quê? Porque se você trata com estranheza, negação, horror, o que acontece dentro do teu sistema neurológico, né? Dentro da tua cabeça, dentro da tua mente, paranormalidade é ruim. Então vamos evitar. Você criou um programa contrário. Eu quero evitar isso, eu temo isso. E o cérebro, ele é especialista em fugir do teu temor. Especialista em fugir da dor, do medo. Né? Então ele vai criar todos os tipos de desvio para você não ter mais isso. Então é importante a gente agradecer, compreender que aquilo é uma coisa que existe. E quando acontecer, sorria, agradeça, olha que legal, né? Mesmo que não pareça tão bom, para naturalizar dentro de você aquilo. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!